E aí, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês, gente? Vamos lá? Literatura hoje, hein? Aula de literatura, Manuel Antônio de Almeida. Já estudamos José de Alencar, foi? Na aula anterior. Estudamos Joaquim Manuel de Macedo, antes de Alencar. E agora vamos estudar um outro autor do romance, certo? Dessa vez, o nosso autor é Manuel Antônio de Almeida. Prosa romântica, Manuel Antônio de Almeida, na página 74. Quem foi Manuel Antônio de Almeida? Ele nasceu, gente, no Rio de Janeiro. Estudou medicina, mas acabou sendo jornalista. Seguiu a carreira como jornalista profissional, mesmo tendo a sua formação em medicina. Algo que acontecia comumente naquela época, né? A pessoa se formava em medicina, mas não tinha a obrigação de exercer ou o desejo tão grande de exercer como é hoje em dia, né? Ele escreveu somente um romance, que foi publicado em folhetim no jornal que ele mesmo trabalhava. Ele era revisor e era editor desse jornal. Esse romance foi o Memórias de um Sargento de Milícias. Esse é o nome do romance, o único romance publicado por Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um Sargento de Milícias. Ele não assinava essa obra como Manuel Antônio de Almeida. Ele usava um pseudônimo, ou seja, um apelido. Um nome fictício para assinar essas obras. Esse nome era Um Brasileiro. No folhetim, quando acabava aquele trecho, aquele parágrafo, aquele capítulo, ele embaixo colocava como Um Brasileiro. Era a forma que ele se identificava na publicação dos seus folhetins. Mas o que é que tinha essa obra? O cara escreveu somente uma obra e nós estamos estudando ele aqui depois de tantos anos. O que é que tinha essa obra? Qual foi a importância dessa obra? Essa obra era narrativa, certo? Que tinha um bom senso de humor e apresentava uma certa malandragem. Apresentava personagens que eram personagens comuns à sociedade naquela época, como um barbeiro, um soldado, um delegado, coisas que as pessoas eram acostumadas a conviver, então era familiar para as pessoas, aquele livro. A obra tinha uma visão cômica e também irônica a respeito das camadas populares do Rio de Janeiro, da sociedade das pessoas comuns, certo? Não se preocupava com os padrões que foram definidos pelo romantismo, que ainda vigoravam. Então ele se desapegou um pouco a respeito das regras e idealizações romancistas. Fez uso de linguagem comum, linguagem coloquial, outro fator que aproximava a obra do público, certo? E justamente por essas características é difícil de classificar, dizer, não, Memórias do Sargento de Milícias é um romance urbano, ou mas é um romance regionalista, é um romance histórico, não dá para classificar. Até mesmo dentro do romantismo, alguns autores já consideram como que essa obra é uma transição para o realismo. Já existem características nessa obra que parecem mais com realismo. Que realismo? Realismo é o próximo assunto, a próxima escola literária que iremos estudar. Quando acaba o romantismo, inicia-se o realismo. Certo? Alguns já consideram que essa obra já marca o final ou a transição, já ideias vindas já do nosso realismo, tá bom? É nessa obra, além de ter a presença típica do humor, temos também uma idealização, não temos, na verdade, a idealização amorosa que o romantismo prega, né? Aquele par amoroso que tudo dá certo e que se amam e são felizes para sempre. Essa história conta uma versão totalmente diferente do romance estipulado pelo romantismo. Apesar de ser uma obra dentro do período denominado como romantismo, tá bom? Essa aula é bem pequena, no módulo de vocês são 2 páginas. A atividade para casa vai estar na página, no slide final aí, que vai ter alguns pontos de destaque que devem ficar fixados na mente de vocês, que servem de auxílio para vocês estudarem. Que quando vocês pegam umas palavras-chave, uns pontos-chave, ajuda você a lembrar o assunto. Então vai rodar um vídeo aí bem curtinho, com alguns pontos de destaque. Quem não tiver módulo, quiser anotar no caderno, é legal. E também vai ter as páginas da atividade de casa, tá bom? Pessoal, até a próxima, gente. Fiquem em casa, façam o isolamento de vocês e aproveitem o recesso de uma forma segura e saudável com a família de vocês ou com os mais queridos, tá bom, gente? Tchau, tchau, um abraço. Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada, que hoje acordou enjoada. Não chora,
é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco